Enquanto Terã sangra, a minha memória insiste em voltar e meus pensamentos vagam por aquelas ruas e avenidas, e eu sigo contando as histórias que muita gente preferia esquecer. No vídeo anterior, eu tinha prometido contar o desfecho da briga com a embaixatriz do Brasil, que deu ruim, e deu muito ruim mesmo. As festas na casa do Cláudio, que cruzaram todas as linhas invisíveis de uma cidade que vive de regras, especialmente a festa de carnaval brasileiro, que fez Terã perder a compostura e muita gente chorar por um convite. Participantes enlouquecidos atrás de fantasias para vencer um concurso. Vaidades, disputas, excesso, tudo sob o teto errado, no país errado. Mas antes de falar sobre essas festas de carnavais marcantes em Terã, vou finalizar a história daquele jantar na casa do Aripe, iniciada no vídeo anterior, no qual eu dei de cara com a dita cuja embaixatriz alemã do Brasil. Quando ela me viu, ela ficou corada, desconcertada, e eu também. Não houve cumprimentos e, para piorar, nossos lugares na mesa estavam marcados uma ao lado da outra. Foi um castigo silencioso, porque durante o jantar nenhuma de nós abriu a boca e o clima estava pesado, super pesado, e o Aripe percebeu. Depois da sobremesa, eles inventaram uma desculpa e saíram levando o ministro. Já estávamos indo embora quando o Aripe nos chamou e perguntou diretamente o que tinha acontecido entre mim e a embaixatriz. E eu contei tudo. Ele ficou chocado, pediu desculpas e disse que não gostou nada do que tinha ouvido. E eu aproveitei para contar tudo o que estava acontecendo. Falei também do nosso relacionamento com o nosso embaixador, que sequer falava português com a gente. No fim, expliquei que a nossa casa tinha se transformado na verdadeira embaixada do Brasil em Terã, porque era ali que a gente se encontrava, se apoiava e comemorava as datas nacionais. Acima de tudo, sobrevivia. Porque quando a voz oficial deixa de soar como sua, você aprende a representar o próprio país sozinho. E na prática, o Brasil era muito bem representado pelo nosso pequeno grupo de brasileiros, especialmente pelas esposas dos adidos, que eram senhoras extremamente finas, educadas, de presença impecável e muito queridas. A verdade é simples. Naquele período, a aditância representou o Brasil com muito mais autenticidade do que a diplomacia. Nem sempre a diplomacia está onde o cargo indica. Às vezes, ela se revela no comportamento. Para aqueles que não sabem o que é aditância é o setor de uma embaixada responsável pela representação militar de um país no exterior. Ela é chefiada por um adido, normalmente o adido militar, naval, aeronáutico, que atua como elo entre as forças armadas do seu país e do país anfitrião. O Aripe era um patriota convicto, até o celular dele tinha a bandeira do Brasil. E de forma sutil ele comprou a nossa briga. E nos aproximamos muito. Ele era muito culto, agradável e muito divertido. Ele é muito divertido até hoje. Na semana seguinte, fomos a um almoço leve e alegre na Igreja dos Padres Italianos, a convite do queridíssimo Dom Nico. Depois, celebramos o nosso primeiro Natal em casa, com um amigo secreto, risadas, mas também com a saudade dos filhos, tornando a felicidade incompleta. Passados o Natal e o Ano Novo, soubemos que a recepção diplomática daquele ano seria realizada na residência oficial do Brasil, um coffee morning, um evento formal, delicado, pensado para mostrar o país anfitrião. Naquele ano, caberia ao Brasil receber. Algumas semanas depois, fui surpreendida pelo motorista do embaixador, que entregou em minha casa uma carta protocolada. Não era um convite, era uma intimação com dia, hora e local definido. Eu e todas as brasileiras deveríamos comparecer para ajudar a embaixatriz a organizar o evento. O motivo era claro, ela não sabia o que servir nem como preparar e ainda exigiam assinatura do protocolo. Fiquei estarrecida com o atrevimento. Liguei imediatamente para Yuki, para Tarsília e Maria. Todas haviam recebido a mesma carta. Ali ficou evidente que a briga não tinha terminado, apenas tinha mudado de cenário. E mais uma vez, ia dar ruim. Organizei uma reunião com todas e fui direta.
Perguntei a elas realmente se elas pretendiam ir. O silêncio respondeu por todas. Alguém tentou justificar dizendo que eram esposas de funcionários da embaixada e de adidos e que não havia escolha. Eu disse que elas não eram obrigadas a nada. Lembrei do insulto, lembrei do desrespeito e deixei claro: depois delas nos chamar de vadias, de pobres que sorriem à toa, vocês ainda vão ter coragem de ajudar essa senhora? Ah, não, vocês não vão não, gente. Se vocês forem, pode esquecer minha amizade. Ninguém queria ir, mas todas tinham medo das consequências. Então, propus uma saída elegante e cirúrgica. Apenas uma iria, a mais calma de todas. As outras não apareceriam, mas mandariam flores e bilhetes educados. Informação sem exposição. Todas concordaram. No dia da reunião, Tarsília chegou pontualmente. A embaixatriz esperou 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia e nenhuma brasileira apareceu. Em vez disso, começaram a chegar flores, bilhetes, um após o outro. Eu começo a contar isso, gente, eu não consigo parar de rir, porque foi hilário. A mensagem era clara, educada e cruel ao mesmo tempo. E ali, sem grito, sem confronto direto, a resposta estava dada. Prezada senhora Alana, gostaria de me desculpar, mas não será possível comparecer à reunião, pois estou em viagem fora de Teherã. Agradeço o convite e desejo que sua reunião seja muito produtiva. Prezada senhora embaixatriz do Brasil, muito respeitosamente, venho por meio dessa desculpar-me pela ausência. Infelizmente, tenho compromissos inadiáveis que me impedem de comparecer. Tarsília nos contou as gargalhadas que a cada bilhete que chegava, a embaixatriz ficava furiosa e em certo momento exclamou: isso só pode ser coisa da Cristina. Ela é a líder do mal. Tarsília contava tudo isso com um sorriso de orelha a orelha, se divertindo com a doce maldade. Diz que a cada carta mal conseguia segurar o riso diante da reação da embaixatriz. Eu consegui imaginar perfeitamente a cena e a cara da Tarsília. E mais bilhetes, até que chegou o meu. Eu tive até que parar um pouco aqui para rir, porque isso foi muito engraçado. Bom, eu enviei um ramalhete de copos de leite nas cores branca, verde, amarelo e com um laço gigante azul, representando perfeitamente as cores da bandeira brasileira. E eu pedi ao Salé que levasse o arranjo e o protocolo para ela assinar o recebimento. No meu bilhete eu escrevi: Excelentíssima senhora embaixatriz do Brasil no Irã, é com pesar que, por motivo de força maior, não poderei comparecer à reunião. Desejo que tenha uma tarde agradável e produtiva com a troca de receitas para a preparação dos pãezinhos de queijo, bolos de laranja, cenoura e outras guloseimas brasileiras que sem dúvida farão sucesso no Coffee Morning, que a senhora oferecerá ao corpo diplomático do Irã. Acho que eu vou ter que parar outra vez. Sem mais, despeço-me com um grande e afetuoso abraço verde-amarelo e um sincero desejo de abundância e sucesso. Cristina Barbato, a moça do Brasil que sorri à toa, mas que não anda com a bunda de fora. Sem apoio de ninguém, sem produtos do Brasil, sem receitas e sem ajuda para preparar, o Coffee Morning acabou sendo cancelado. E eu comemorei. O triste era saber que tínhamos em nossas casas tudo o que seria necessário para organizar um evento daquele e ficaria na história, como tudo que fazíamos ali. Mas enfim, as irmãs incrédulas convidaram a Tarsília e eu para um café da tarde, onde fofocamos bastante sobre todos esses acontecimentos. A irmã Bernarda, embora me repreendesse, terminava dizendo: Cristina, minha filha, como você pôde fazer isso com a embaixatriz? Mas, quer saber? Bem feito. Bem, mas o final dessa briga foi que, através de um ministro do Brasil que esteve por um tempo em Teherã, eu escrevi uma carta ao Itamaraty, orientada pela Leila, e contei tudo o que estava acontecendo, sobretudo o episódio na Casa da Franca, que eu contei em vídeos anteriores, onde ela chamou as brasileiras todas de... E o ministro levou a carta e entregou em mãos à pessoa competente do Itamaraty em Brasília.
Eu soube depois que eles tinham sido transferidos para a Turquia, mas eu já não estava mais em Teherã. Então, eu não sei se a transferência deles se deu pelos motivos da carta ou se eles já estavam mesmo para serem transferidos. E o inverno estava chegando ao fim, e com ele iniciava oficialmente a temporada das festas na casa do Cláudio. A abertura foi um grande baile e uma gastronomia impecável. Eu não era apenas convidada, eu ajudava na decoração e ficava responsável pelas sobremesas. Cláudio e eu éramos como irmãos e somos até hoje. As festas dele viravam assunto nas colunas sociais em Teherã. Todo mundo queria um convite, principalmente os iranianos, que ficavam literalmente enlouquecidos para participar. O Licério cuidava das bebidas das festas e as entregas seguiam o mesmo esquema das madrugadas, que eu também já relatei em vídeos anteriores. Quando não estávamos levando comida para as famílias ou bebida para os amigos, estávamos em missões transportando mulheres com a irmã Bernarda até a fronteira da Armênia para fugir. Também contei isso naquele vídeo 11, no vídeo das irmãs. Bem, como eu tinha ido ao Brasil no fim do ano, aproveitei para comprar fantasias para todos os amigos, pensando na festa. Também ganhei do presidente da ala da Escola de Samba Salgueiro o protótipo da fantasia daquele desfile. O problema era que o protótipo não desmontava e tinha uma armação de ferro com bastante adereço e carreguei aquilo literalmente nas costas. Do Rio para São Paulo, depois de São Paulo até Milão e de Milão para Teherã. Olha, a Varig foi impecável. Eles me ajudaram muito, eles foram impecáveis até Milão, protegeram a fantasia como puderam, mas circular pelos aeroportos com aquele monte de adereço foi uma experiência inesquecível. Em Milão, virei atração. No último trecho da viagem, já cansada, ainda respondia sem parar de qual escola era aquela fantasia. Ao chegar em Teherã, os brasileiros já estavam no aeroporto preparados para qualquer problema. Era assim sempre que um brasileiro chegava. Os iranianos já estavam até acostumados com as nossas loucuras e até o oficial da imigração sorria ao nos ver, sobretudo me vendo carregando aquele espetáculo de adereços. Eu tinha levado fantasias para todos, enquanto os estrangeiros iam a Dubai ou passavam dias e dias no bazar, no grande bazar, atrás de roupas. Ninguém imaginava que a fantasia da escola de samba já estava em Teherã. Apenas os brasileiros e o Cláudio sabiam. O Cláudio estava empolgadíssimo com a sua fantasia de Carmen Miranda velha e entrou de cabeça no carnaval. Sempre criativo, inventava cada coisa divertidíssima. A semana foi intensa. Fiquei responsável pela decoração com a ajuda da Maria e da Tarsília. No dia da festa, cuidamos da casa inteira e montamos tudo no tema carnaval tropical, com muitas bananeiras e caixas de bananas naturais penduradas. Os estrangeiros estavam tensos com as nossas fantasias, porque eles pensavam que nós íamos chegar lá com umas fantasias mais maravilhosas e que eles não teriam chance nenhuma de vencer o concurso. Então, nós resolvemos provocar. Chegamos simples, só com blusinhas e cangas coloridas amarradas na cintura, deixando todas as fantasias escondidas num quarto lá na casa do Cláudio. Olha, a decepção foi total. Quando eles iam chegando e iam vendo nós três vestidas com aquelas roupas, eles ficaram tão decepcionados, mas tão decepcionados, que foi muito cômico. Quando o baile começou, nós subimos, trocamos as nossas fantasias e descemos fantasiadas, cada uma mais impactante que a outra. Eu estava com o protótipo da fantasia do Salgueiro, com luzes piscando, nossa, estava linda, a festa parou. Só nós brasileiros dançando no salão. Todo mundo parou, ficou todo mundo assim de boca aberta quando viu aquilo. Enquanto todos os outros assistiam, imóveis. A cena estava tomada, o concurso já tinha acabado ali. No final, eu venci o concurso e ganhei como prêmio uma passagem aérea internacional oferecida pelo presidente da Swiss International Airlines. Todos ficaram surpresos, curiosos para saber como eu tinha conseguido levar aquela fantasia até Teherã. Gente, eu me senti a própria celebridade, todo mundo querendo tirar foto comigo. Nossa, foi muito legal aquilo ali. No fim da festa,
Os convidados saíram carregando pencas e pencas de banana. A cena era impagável, era impossível não rir ao ver todos indo embora com as mãos cheias de bananas, perfeitamente alinhadas com o tema da festa e também com a fantasia de Carmen Miranda velha do Cláudio. Essa foi a última festa de carnaval no Irã, pois no ano seguinte eu já não estaria mais lá. Foi uma bela despedida. Alguns dias depois, recebi diversos telefonemas de pessoas interessadas em comprar a fantasia, até mesmo os iranianos. Eles ficaram loucos com aquilo ali, eles nunca tinham visto. Os brasileiros sugeriram deixá-la em exposição no consulado, mas eu tive uma ideia melhor. Eu propus ao Cláudio organizar um baile e fazermos um sorteio da fantasia para arrecadar fundos para as irmãs. E assim fizemos. Organizamos um baile com jantar para o sorteio da fantasia. E a cada dia a caixa de doações das irmãs ficava mais cheia. E a irmã Bernarda estava eufórica. Até hoje, eu nem sei como ela não teve um infarto de tanta empolgação, já que de vez em quando ela se queixava de pressão alta. E a pessoa sorteada, que havia comprado o bilhete apenas para ajudar e participar da festa, não demonstrou interesse nenhum em ficar com a fantasia, mesmo com tantas pessoas ansiosas por ela. Descobrimos depois que ele a levou para a lavanderia, onde acabou sendo estragada. Uma verdadeira lástima, pois quem realmente desejava ganhar não teve essa chance e certamente teria cuidado muito melhor dela e também com muito mais carinho. No final da festa, a música tomou conta e todos se divertiram muito, inclusive Zico, que estava presente naquele período e dançou muito. As irmãs, como de costume, saíram antes do baile, levando consigo a caixa cheia de dinheiro. Conseguimos arrecadar $2.500, que convertidos na moeda iraniana era uma quantia significativa para elas, porque $1 valia R$80 mil iranianos. E como dizia sempre o Licério, as irmãs nunca haviam conseguido tanto dinheiro como naquela época, porque todos nós ajudávamos muito. A Yuki e o coronel começaram a se preparar para voltar ao Brasil, assim como o capitão e a Maria. A partida deles deixou um vazio imensurável, a saudade era constante. De repente éramos 4 a menos em um grupo que já era pequeno. Cláudio também começava a se preparar para a aposentadoria no ano seguinte. E ainda bem que saímos de Teherã antes dele. Ficar sem as festas que ele organizava teria sido muito mais difícil. A falta de empatia do novo Adido, que tinha uma esposa insuportável, era sentida em cada detalhe, assim como a ausência da presença alegre da Yuki, dos seus sushis e as delícias que sempre trazia guardadas na despensa. A Yuki, por educação, deixou a despensa lotada de produtos do Brasil para a esposa do novo Adido, e ela jogou tudo fora. Ai, foi triste. Como dizia sempre a irmã Bernarda, nunca mais vai ter um grupo igual de vocês em Teherã. E realmente nunca mais teve mesmo, porque a dinâmica era completamente diferente, porque nós éramos uma família, a família espiritual. Nós nos encontramos lá, não foi por acaso, teve uma razão de ser. Outros amigos estrangeiros também começaram a retornar aos seus países de origem, e eu sabia que o ano seguinte seria marcado por despedidas. Tudo o que vivemos naquele lugar ficou gravado para sempre em cores vivas em nossos corações e em nossas lembranças eternas. A magia daquele lugar foi tão única para nós que ninguém jamais seria capaz de compreender plenamente. Eu poderia contar milhares de histórias, algumas, porém, jamais poderão ser reveladas. Outras exigiriam pelo menos mais 300 páginas de um livro para ser escritas, com a mesma profundidade que merecem. Por isso, escolhi compartilhar apenas as experiências mais marcantes. Ainda haveria muito a dizer, mas aqui não caberia, seria uma série interminável. No livro, entretanto, a história está completa na íntegra. No próximo vídeo vou contar sobre os momentos marcantes, inusitados e desafiadores que vivemos em Teherã. E essas histórias são de arrepiar e por isso deixei para os vídeos finais. Vocês irão gargalhar, se espantar. Vou contar como fiquei trancada no harém, o exame de laboratório e o duelo com o vaso turco, o vinho que virou chá quente, as cocadas e paçoquinhas viraram ameaça nacional que me deixou numa situação bastante complicada com a imigração iraniana. E, enfim, muita coisa acontecia ali.
mas vamos deixar para o próximo episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo. Tchau, tchau!